nossa percepção é que isso será aumentado, acelerado de alguma maneira, né? Porque Deus vai nos dando revelação, Ele vai trazendo clareza para mim e para você, da graça, do favor, do amor. O Evangelho vai sendo revelado, e isso vai transformando a nossa vida. À medida que a nossa vida é transformada, ela começa a impactar os relacionamentos, começa a impactar as pessoas à sua volta, e ali nós vemos uma manifestação do céu aqui na terra. O Evangelho, ele não é para ser complicado, ele é simples, ok? Mas o fato dele ser simples não quer dizer que ele não é profundo. Então nós temos a revelação do Evangelho, que ele é simples, mas nós temos muito mais profundidade ainda para avançarmos nele. À medida que você vai tendo revelação dessa profundidade do Evangelho, a sua vida vai sendo impactada, fé vai sendo gerada dentro de você. Como nós falamos na última semana, que essa metanoia, né, essa série que nós estamos falando, a transformação da mente, o Espírito, ele vai nos confrontando, ele vai movendo dentro de nós, porque a nossa mentalidade antiga era o que? Era de nós, a vida para nós, ela tinha um outro significado. Então, por exemplo, muitos de nós, antes de crer em Cristo, nós vivíamos com base nos bens materiais. Você achava que o objetivo da vida era conquistar bens materiais, mas aí vem o Evangelho e mostra para você que não é sobre os bens materiais, não é sobre isso. Muitos de nós também vivíamos, né, preocupados excessivamente com o comer, com o beber e com o vestir. Mas quando Mateus 6 é revelado no nosso coração, nós entendemos que Jesus, Ele nos ensina que nós temos um bom Pai, e esse Pai cuida de nós, Ele cuida de todas as coisas. E aí nós começamos a ser redirecionados, né, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para de fato dar atenção para aquilo que importa. Nós começamos a entender que essa oração de Jesus: venha o teu reino sobre nós, faça a tua vontade aqui na terra como é no céu, que é a vontade de Deus, que a nossa vida, ela é para manifestar o céu aqui na terra, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e nós estamos aqui para um propósito, que é manifestar o reino de Deus aqui na terra. E aí faz sentido o seu emprego, o seu trabalho, a sua família, e aí as nossas preocupações são direcionadas para o reino de Deus. E aí Jesus diz para mim e para você, Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque no reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, essas coisas, como diz outra versão, elas serão acrescentadas. Então eu quero dizer para você, quando você busca o reino, nada é tirado de você, é acrescentado. É acrescentado. Aquela imagem, aquela ideia de que o reino, ou de que Deus, ou de que a igreja, de que alguém tira algo de você, isso não é bíblico, é acrescentado. Se você fizer uma avaliação da sua vida, do que foi acrescentado em você desde que você conheceu a Cristo, a lista é grande ou pequena? É grande, né? É muita coisa, né? É isso, esse é o Evangelho. Então Ele quer acrescentar na sua vida, Ele quer acrescentar mais. Por quê? Porque eu fiz algo para merecer isso? Não, porque Deus é bom, e Ele decidiu manifestar a bondade dEle na sua vida. E quanto mais você crê na bondade de Deus, mais bondade vai sendo expressa na sua vida. E o que eu quero falar sobre hoje é continuar, né, na mudança de mentalidade, na metanoia, mas é isso cada vez de maneira mais prática. Por vezes Deus fez e está fazendo grandes coisas na nossa vida, mas nós não conseguimos ver. Os nossos olhos ainda, eles estão focados em outras coisas, e aí nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Então Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, Ele tem respondido às suas orações, Ele tem expressado da bondade sobre a sua vida, mas os nossos olhos por vezes ficam fechados, nós não conseguimos ver. E se você não consegue ver, fé não é gerada, e esse ver não é natural, ok? Esse ver é esses olhos do coração, é você ver, você perceber, porque quando você percebe que é Deus, fé é gerada no seu coração, sim ou não? É fé gerada, você percebe, cara, isso aqui é Deus. Quantos de nós aqui já perceberam que tiveram um livramento de Deus de vida? Quantos já perceberam? Quando você percebeu que é Deus, gerou fé no seu coração, sim ou não? Gerou
fé que você é cuidado, que você é amado, que era Deus, só pode ser Deus, não tem explicação, foi Ele. Entende? Então, por vezes Deus vai fazendo as coisas na nossa vida e nós não vemos que é Ele, e aí não é fé gerada. Então, por isso que é necessário essa transformação da nossa mente, para que nós possamos ver Deus, para que nós possamos ver o Senhor. E esse ver é esse ver do coração, é os olhos, né, da mente, do coração. Você consiga ver, cara, isso aqui é Deus, e fé é gerada. Quero começar lendo com você lá em Mateus 6, 2 versículos, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Aqui, Mateus 6, ainda nós estamos no Sermão do Monte. Jesus inicia, né, em Mateus 5, vai até o 7, e ele fala sobre diversos assuntos. Mas se nós tivermos a ótica correta sobre esse texto, nós vamos ver que Jesus está dizendo como que é o reino dos céus. Ele está dizendo como que é esse funcionamento do céu. E aí as bem-aventuranças em Mateus 5 e Mateus 6 aqui, ele fala de aspectos extremamente importantes, né, sobre as coisas que estão no alto. O que antecede esses versículos aqui, ele está dizendo: não ajunta tesouro na terra, porque há um tesouro no céu para você. Então ele está falando realmente daquilo que importa, entende? Ele não está dizendo que você não pode ter as coisas aqui na terra, não, ele está dizendo para você não ajuntar as coisas aqui na terra, porque tem um tesouro no céu para você. Não tem como ter um tesouro no céu e um na terra, ou você tem um tesouro no céu ou tem um tesouro na terra. Se você tem um tesouro no céu, né, o tesouro na terra, ele vai ser expresso aqui na terra. Só que o tesouro que você tem na terra, ele não é manifestado no céu. Aí Jesus vem com esses dois versículos que parece que está sem, né, parece que Jesus sai do tema que ele está falando. Ele está falando sobre tesouro no céu, e depois lá no 24 ele começa a falar de Mamon e de Deus. Só que antes disso, no meio disso, tem esses dois versículos que ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você, então ele está sendo afirmativo, a luz, existe uma luz em você, mas se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então olha só o que Jesus está falando. Ele está falando sobre olhos aqui, não são olhos físicos, são olhos do nosso coração, são os olhos da nossa mente. Então Jesus está falando o que, né? Aqui a questão da mentalidade. Se os olhos, ou ainda se a leitura que você fizer no seu coração e na sua mente for bom, todo o seu corpo, ou seja, toda a sua vida será luz. E aqui luz está ligado com as coisas espirituais. Então ele está dizendo: se você fizer a leitura correta das coisas, tudo você vai ver Deus, em tudo você vai ver a graça de Deus, se os teus olhos forem bons. Só que esse bom não é uma qualificação minha e sua. Esses bons está falando o quê? De uma ótica correta. Jesus está falando: se você olhar as coisas com a ótica correta, você vai ver Deus em todas as coisas, você vai ver o Senhor em todas elas. Mas se você vê com a ótica incorreta, toda a sua vida vai ser incorreta. Lembra que eu falo para você sempre que a nossa atitude, ela é consequência daquilo que nós cremos, amém? A sua atitude é consequência. Ninguém muda a atitude, muda a fé, muda a crença, a maneira de crer. Por isso que a mudança de mentalidade é necessária, por isso que o Evangelho traz isso. O Evangelho traz uma pessoa que é Jesus, e Ele habita dentro do seu espírito. Só que agora a mudança não acaba aqui, ela inicia aqui, porque esse Espírito agora de Deus que está dentro de você, ele começa a promover transformação na sua maneira de pensar, e a sua maneira de pensar vai ser transformada, o seu estilo de vida vai ser transformado. Só que como que a minha vida é transformada? Como que a minha mentalidade é transformada? A nossa mentalidade é transformada através do Evangelho. Paulo diz, Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus, ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Então quando você crê no Evangelho, não
somente você é salvo da condenação, você é filho de Deus, não, mas o Evangelho, ele se torna o alimento para que a sua mente possa ser renovada. Quando você agora continua se alimentando do Evangelho, da graça de Deus, os seus olhos vão mudando, a sua ótica vai mudando. Basicamente, irmãos, existem duas maneiras de ver as coisas, que é, ou você vai ver com base na graça de Deus, que é o favor de Deus, que é a bondade de Deus, ou você vai ver com base no mérito, no merecimento, na lei. As duas maneiras, ok? As duas maneiras, elas vão direcionar a nossa vida. A mudança de mentalidade, ela não só traz para nós, né, o ampliar a capacidade de visão, mas ver da maneira correta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ora, né, Senhor, eu oro para que os irmãos lá de Efésios, né, de Éfeso, tenham um espírito de revelação, para que eles vejam, para que eles consigam ver como o Senhor quer que eles vejam. E o que é revelação? Revelação é ver como Deus vê. E Deus, Ele é um Deus gracioso, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. A sua mente vai ser transformada, os seus olhos espirituais, eles serão abertos. Talvez os maiores problemas que você estava vendo, hoje você vai ver que é graça de Deus. Talvez as maiores dificuldades, aquilo que você estava sendo entristecido, está ficando entristecido, eu quero declarar sobre você, os olhos de graça serão abertos. Porque, irmãos, a lei, preste atenção, a lei, ela não é que a lei é ruim, a lei é boa. Paulo diz em Romanos 7, a lei é boa quando ela funciona, flui no propósito dela. Qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é que nós não conseguimos sem Jesus. É só isso o propósito da lei. Então a lei, a eficácia dela é incompleta. E quando eu estou falando de lei aqui, eu estou falando de lei bíblica aqui, de Moisés, os mandamentos, as leis, ok? Nós estamos falando aqui da lei, né? 80 por hora, 100 por hora, não é disso. Senão você vai passar lá e vai dizer, o pastor falou que a lei não é para viver na lei. Não é isso. Eu estou falando da lei aqui de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés para aquele tempo específico. Só que muitas pessoas acabam não aplicando a lei da maneira correta. Eles querem ser aceitos por Deus com base na lei, querem ser abençoados com base na lei. Não, a lei só serve para nos mostrar que nós não conseguimos, que nós não somos capazes de conquistar a bênção. Aí o que Deus fez? Enviou o Filho dele, cumpriu toda a lei, foi para a cruz e ressuscitou, e nos entrega graça, nos entrega favor. Então ninguém é abençoado por aquilo que faz, é abençoado pela fé em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, essa é a revelação. Só que isso precisa se tornar prático nos nossos dias. Isso precisa se tornar prático nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a lei, ela só mostra o problema. A lei só mostra o problema. A lei não mostra a solução. A lei só consegue mostrar o problema. Por isso que ela é incompleta. Ela precisa da graça de Deus. Então a lei, ela só mostra o pecado. A graça mostra Jesus Cristo que pagou pelo pecado. Então, entende? Então agora a nossa maneira de ver, ela precisa ser transformada. Porque naturalmente, mesmo que uma pessoa nunca foi cristã, nunca teve acesso aos mandamentos, ela vive com base na lei. Mas uma pessoa nunca foi de igreja nenhuma, ela nunca conheceu os mandamentos, nunca conheceu Moisés, mas é que Moisés já está dentro dela, já está na mentalidade dela. Já é assim. Vamos pegar o exemplo de uma criança. Lá em casa, diariamente, com a minha equipe lá, com a minha galera, nós temos fight. Daí vai lá o Judá e dá um tapa na Sara. É errado, tá, filho? E aí ela vai lá e dá um tapa nele. Aí eu digo, tá, mas o que está acontecendo? Eu bati nele porque ele me bateu. O que é isso? Isso é lei, olho por olho e dente por dente. Então ele nunca ouviu Moisés, né? Eu acho, mas Moisés já está dentro dele, já está.
Quando o homem peca lá no Éden, o homem agora vive com base no seu mérito, vive com base naquilo que ele faz e naquilo que fazem para ele. Então, se falaram de mim, eu vou falar também. Se fizeram mal para mim, eu vou fazer também. Entende? Isso ninguém precisa ensinar, já vem no kit de Adão, já vem, mas agora você creu em Cristo, entende? Você creu em Cristo, o Espírito de Deus habita dentro de você. Agora nós precisamos de transformar a nossa maneira de pensar e não viver mais com base naquilo que fazem para mim, naquilo que não fazem para mim, mas eu vivo agora com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nossa, isso aqui transforma a sua vida. Então a lei, ela consegue mostrar a necessidade, mas não a provisão. A lei, ela aponta o problema, mas não consegue apontar a solução. O máximo que ela consegue é o problema. A lei é como se fosse um exame. Você vai lá, fez um raio-x. O raio-x cura você, sim ou não? Ele só mostra para você o problema. Aí você vai entender por que você vive ansioso, depressivo, preocupado. Por quê? Porque vive com base na lei. É por isso que você não consegue aceitar um tanto de circunstâncias que acontecem na sua vida. Por quê? Porque você vive com base na lei. Por que você vive insatisfeito? Sabe aquela sensação de insatisfação? Nenhum de nós tem isso. Outras pessoas que não vieram hoje, depois você fala para elas. Aquela sensação de insatisfação, entende? Uma coisa é acomodação, ok? Eu falei para você na última semana, eu e você não devemos ser acomodados, não, mas nós temos que ser contentes. Contentes é você viver segundo o momento que você está vivendo, segundo aquela circunstância, e você vai buscar crescer em Deus, entende? Mas não aquela insatisfação constante e contínua, que é como um adolescente. Já viu adolescente? Ele acorda emburrado, não sei com o quê. Ele acorda brabo, né? Acorda brabo, nervoso, 10:30 da manhã, senta no sofá, o que ele toma? Todinho e traquinas, e tá brabo. Tá uriçado assim, não pode nem falar com ele. Que vontade de dar uma chinelada, né? Te acorda, guri. Ele acha que tem problema, a crise dele, ele fica naquela, nem adolescente, mais antes já, né? O Benjamin com 8 anos já assim, acorda às vezes brabo. Daí eu pergunto para ele, se acorda cansado, eu pergunto para ele se ele sonhou que estava trabalhando. Já acorda cansado, de mau humor. Irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a mudança de mentalidade. Às vezes você não consegue nem descansar. Por quê? Porque você fica aqui, a sua mente não para, fica aqui funcionando. Nossa, pastor, mas isso é bom para quem? Você não deve viver desleixado, mas você não deve viver ansioso. Você deve viver na fé, na graça de Deus, que Ele tem cuidado de você. A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Não tem o que nós fazemos se não for o Senhor. Então é muito mais eu crer nele do que eu fazer algo. Quer dizer que não tem que fazer nada? É obviamente que você vai fazer, mas a sua fé, a confiança não vai estar no que você faz, a sua fé está nele. É o Senhor que guarda você, como diz o Salmista 121, é Ele que guarda a sua entrada, a sua saída, Ele guarda você, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, a sua empresa, é Ele, não é você. Então a lei, ela vai trazer o que? Ela vai trazer esse peso, vai trazer essa insatisfação constante. A lei, ela vai trazer constantemente demanda sobre você. Quantas vezes você chega no final do dia e você começa a refletir sobre o seu dia, e você pensa, cara, eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter feito melhor. Você pega lá o seu checklist, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquele outro, não fiz isso também, não fiz aquele outro, não fiz nada. Aquilo que tinha que fazer não fiz, e fiz o que não era para fazer. Entende? Aí você começa a ficar como? Você começa a trazer uma condenação para cima de você. Entende? Você já vai dormir depressivo. Você já vai dormir mal. Como é que vai acordar? Horrível. Já vai dormir, já vai, sabe, com essa perspectiva. Pastor, quer dizer que se eu não conseguir fazer as coisas, quer dizer que eu tenho que ficar tranquilo? Não, não é isso. Você precisa ter a ótica da graça. Enquanto a lei, ela traz demanda, sabe o que a graça traz? A graça traz provisão para você. A graça traz provisão. Enquanto a lei, ela mostra o pecado, a graça mostra o perdão.
Enquanto a lei traz a demanda, a graça diz: tem provisão para isso. Enquanto a lei diz que você errou, graça diz que tem provisão para você. Mesmo que você errou, amanhã você tem outro dia, outra oportunidade. Então, quando você vive na graça, não quer dizer que você não vai fazer nada, você não vai resolver os problemas. Não, você vai, mas a sua fé está nele, está em Cristo. Então a mudança de mentalidade, ela vai trazer isso, irmãos. Outro aspecto aqui da lei. A lei, ela vai gerar daí algo. A lei vai gerar reclamação. A lei vai gerar reclamação. Pastor, eu queria parar de reclamar um pouco. Mas não é você querer parar de reclamar. É porque você vê com os olhos da lei. A lei está sempre reclamando. Imagina a lei sendo um personagem, uma pessoa. Não imagina nada. Se você imaginar o marido e a esposa, não imagina. Estou dando ideia aqui. Entende? Mas sempre reclamando. Por quê? Porque vê com base na lei. Se você parar para analisar, irmãos, eu digo para minha esposa, nunca, né? Quando você tem filho, principalmente depois de um, não, nem precisa ter filho, quando tem marido já é assim, né? Nada fica certinho em casa, nada, sempre vai ter uma coisa fora. Então é uma atitude que você precisa de ter. Desiste de reclamar. Até hoje você reclamou, mudou alguma coisa, sim ou não? Não mudou. Então a lei, ela só reclama. O que a graça faz? A graça, ela diz assim, ó, amor, achei um lugar para colocar os teus chinelos. Aonde, amor? Na porta da casa, de cabeça para baixo, tudo virado. É provisão, a graça é provisão. Amor, encontrei um lugar para botar a tua toalha molhada. Aonde, amor? Em cima da cama, amor, não é o lugar. É a graça traz provisão, não é demanda. Está entendendo? E isso aqui, irmão, isso aqui vai trazer qualidade de vida para você. Isso aqui vai trazer paz, o seu ambiente da sua casa muda, o seu trabalho muda. Mas eu e você sempre temos essa perspectiva, né? Sempre não tínhamos, pela nossa mentalidade antiga, de reclamar. Preste atenção, reclamação não resolve problema. E a maneira antiga de crer, ela com base no mérito. Mas a graça é para quem está em Cristo. Vamos lá, então, diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Essa primeira história aqui, 10 leprosos, eles são curados. E aí, eles foram curados por Jesus, só que só um deles volta para agradecer. Por que muitas vezes nossos olhos não são abertos para a graça, são para a lei? Porque no fundo nós achamos que merecemos. Desses 10, 9 não voltaram para agradecer. E por que você acha que eles não voltaram para agradecer? Porque eles achavam que eram merecedores da cura. Jesus nos mostra aqui que só um voltou para agradecer, e esse um, ele era estrangeiro, ele era samaritano. Isso significa que os 9 eram judeus, e a palavra diz que Jesus veio para os judeus, só que a pessoa é leprosa. Eu fiquei imaginando a situação, irmão. Não tem cura, lepra não tem cura, ninguém. Só que aí eles encontraram o quê? Eles encontraram a graça. Eles encontraram a graça e a verdade. Eles encontraram o verbo de Deus. Eles encontraram o Filho amado e clamaram para Ele: cura-nos. Jesus foi lá e curou eles. Só que só um viu a graça de Deus. A graça não tem como nós pagar,
mas a graça, ela gera sinais em nós. Então esse que era estrangeiro, ele viu a lei ou ele viu a graça? Ele viu a graça. Por quê? Que sinal que ele deu que viu a graça? Ele voltou a agradecer. Irmãos, a transformação da mente, como eu falei para você na última semana, nós não podemos romantizar ela, não podemos colocar ela num processo longínquo de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Existem eventos que são provocados, promovidos e permitidos por Deus, para que a sua mente seja renovada de maneira instantânea. A renovação de mente não está ligado ao sentimento. A renovação de mente está ligada a uma percepção espiritual e uma resposta que você dá. Imagine aqui, eles foram curados, imediatamente um disse: eu vou voltar para agradecer. Se tem algo que você deve ter como hábito, entenda bem, isso aqui é de Deus, ter como hábito, é ter uma vida de gratidão. Só que se você parar para avaliar, nós temos uma dificuldade enorme para agradecer. Não estou falando aquela coisa, gratidão, aquela coisa que não tem uma, mas você agradecer. Não, pastor, eu sempre agradeço a Deus. Ok, agradeça a Deus, faça isso, porque você não merece nada que você tem. Se é uma oração que você deve fazer todos os dias, é agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha esposa, pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo alimento, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor. Senhor, obrigado, porque o que você está dizendo? Eu não mereço, mas o Senhor me deu. Isso são olhos bons, olhos abertos para a graça de Deus. Quem não agradece é porque acha que merece. Por que ele vai agradecer? Porque eu mereço. Então, por exemplo, quando a pessoa recebe algo, ela não agradece, o que ela está dizendo? É verdade, eu estava esperando, hein? Demorou demais, hein? Demorou demais. Então você deve ter uma vida grata diante de Deus, amém, irmãos? Você deve agradecer a Deus. Só que agradecer a Deus é um dos aspectos, mas você deve ter uma vida de gratidão em relação às pessoas. Você tem o hábito de agradecer as pessoas? Não, pastor, é que se eu estou pagando, ela é obrigação dela. Ah, entendi. Então a base não é o que você recebe, a base é aquilo que você faz. Então se você paga, você não precisa agradecer. Eu e você precisamos de criar, irmão, isso aqui é cultura do céu aqui na terra. Criar hábitos de gratidão, de agradecer as pessoas. Não, pastor, eu agradeço todo mundo. Ok, na sua casa você agradece as pessoas? Há um tempo atrás eu já falei isso, né? Não é isso que a minha esposa fez, não é bíblico, mas só um exemplo. Ela me mandou um videozinho, ela manda uns videozinhos assim de indireta pra mim, né? E ela mandou um videozinho do marido entregando uma nota de R$100 e uma cartinha dizendo: obrigado pelo almoço, obrigado pela roupa lavada. Eu disse: amém, amor, a partir de hoje eu vou começar a escrever carta para ti. Fiz quando nem vídeo. Mas é que às vezes nós não entendemos, a gente não faz isso. Obrigado, amor, obrigado, estava muito bom o almoço. Amor, muito obrigado por fazer, muito obrigado por não colocar a toalha em cima da cama. É porque às vezes é fácil. Não, para Deus eu agradeço, tá? É lá no seu secreto. Ok, continue, faça isso, agradeça a Deus, continue agradecendo a Deus todos os dias. Não, eu agradeço as pessoas de fora, sim, mas e os de casa, os próximos, os pertinho de você, você agradece? Você agradece? Sua esposa, seu marido, seus filhos, quando faz algo, agradece? Não agradeça, é porque você acha que merece. Quando você agradece, você está dizendo: eu não mereço isso é graça de Deus. Ou ainda quando você agradece, incentiva, elogia alguém, não está fazendo nada mais que a obrigação. Eu tinha uma maneira errada de pensar. Minha formação foi para isso, né? Para não elogiar as pessoas, não agradecer, mas elogiar jamais. Por quê? Porque se você elogiar, você vai estar inflando o ego da pessoa.
você não pode falar. Quando ela fez algo bom, ok, não fez nada mais que obrigação. Mas eu comecei a parar para pensar como eu me sentia quando alguém me elogiava ou me agradecia. Eu comecei a ver como faz a diferença quando alguém vem e agradece, quando alguém vem e elogia, quando alguém vem e fala. Não é aquilo não é eu não faço nada. Você não deve fazer nada por elogio ou por agradecimento das pessoas, ok? Você não deve fazer nada. Mas como isso, irmãos, faz parte, como isso é interessante, porque não é sobre o outro, é sobre como eu sou, é como eu vejo agora. É como eu vejo. Se eu vejo, eu tenho os olhos bons, os olhos de graça, eu vou o quê? Eu vou agradecer. Eu vou então liberar palavras de edificação, como diz Paulo em Efésios 4:29. Que saia da nossa boca não nenhum tipo de palavra destrutiva, ou palavra torpe, mas palavras que edifiquem, palavras que transmitam graça. E as minhas palavras, elas são resultados daquilo que eu vejo. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será boa. E outro aspecto que quando você agradece, irmãos, você recebe aquilo da pessoa. Você recebe da pessoa, você agradece. Quando você agradece a Deus, quando você tem essa aqui atitude desse leproso, você recebe algo diferente. Você sela aquilo, você se torna alguém que vê a graça de Deus, porque aquilo foi uma oportunidade para a graça de Deus ser manifestada na sua vida. Então quando alguém serve você, se você paga ou não paga, não importa isso, agradeça essa pessoa. Se alguém abençoa você, os seus filhos, a sua família, agradeça essa pessoa, porque ela está sendo um instrumento de Deus na sua vida. Se é o seu marido, se é a sua esposa, se é os seus filhos, agradeça a eles, se torne grato, seja grato. Por quê? Porque os seus olhos são bons. Mas o risco, olha só, o risco que é para nós passarmos para outra passagem, é nós nos tornarmos como os judeus. Se tinha que alguém que tinha que agradecer a Deus por Jesus, quem é que era? Os judeus. Só que os judeus não agradeciam e eles ainda perseguiam. A palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então olha só, nós somos aqueles que corremos o risco de, por não sermos gratos, e aqui de novo é uma questão espiritual, nós desprezarmos aqueles que estão mais perto. A profecia, né, sobre Jesus, no livro de Isaías, ela vai dizer que vai vir um povo de longe para honrar aqueles que os judeus desprezaram. Entende? Então a gratidão está ligada a você honrar. Está ligado a você honrar, e não honre os de longe, mas honre os de perto, honre os da sua casa, honre os da sua família, agradeça a eles. Não veja com os olhos da lei, veja com os olhos da graça, traga provisão, seja grato. Pastor, mas meu marido precisa de avançar um tanto de coisa. Ok, todos nós temos que avançar em um tanto de coisa. Só que o fato de ter que avançar um tanto de coisa não é motivo para não ser grato, não é motivo para não honrar, não é motivo para você desprezar, porque isso está ligado com os seus olhos, a maneira que você está vendo. Eu quero dizer, se você agora tiver os olhos bons, a gratidão, ou seja, uma vida de gratidão, ela fará com que toda a sua vida se torne boa, porque você vai perceber a graça de Deus. Antes você achava que não era bom, mas os seus olhos são mudados, você começa a ver, você agradece, porque quando você agradece, irmãos, você está declarando que aquilo é uma expressão do favor de Deus na nossa vida. Eu gosto muito do irmão Hélio, dos irmãos todos, mas o irmão Hélio tem isso, né? Constantemente ele vem me abraça e ele chora, né, irmão? Nós choramos junto e aquela festa. Ele diz assim: pastor, obrigado pelas palavras. Eu disse: aleluia, irmãos. Obrigado pelas palavras, que cada palavra é para edificar minha vida. Eu quero agradecer por cada palavra. Não é, de novo, não é o que ele faz que me motiva, entende? Não, eu sei que esse é o meu chamado, eu sei que é isso, é Deus, entende? Só que eu vejo Deus usando ele para me encorajar. Eu vejo Deus usando a vida dele, o falar dele, para gerar mais fé no meu coração. Ah, mas ninguém agora falou, então eu não vou fazer. Não, não é isso, mas isso aqui é uma expressão de graça de Deus na minha vida. Aí eu sempre vou lá: irmão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras. Então eu agradeço, ele me agradece, eu agradeço. A gente fica
aqui nós vemos graça de Deus. Então você precisa de romper essa barreira. Você precisa romper essa barreira, você precisa agradecer as pessoas. Agradeça o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus colaboradores lá na empresa, o seu chefe. Agradeça as pessoas, muito obrigado. Alguns vão até se assustar. Ué, que isso? Por quê? Não é sobre eles, é sobre você, é sobre os seus olhos forem bons. Se você vê todas as pessoas que estão próximas de você de alguma maneira, foi Deus que colocou para cumprir o propósito dele na sua vida. Então elas são um canal de Deus, ok? Elas são um canal de Deus. Pastor, mas eu fico nervoso com ele, eu fico nervoso com ela. Mas não é sobre ele, é sobre mim, é sobre eu ter os olhos bons. É sobre eu ver isso, amém, irmãos? Vamos passar para o próximo. João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Aleluia. Nós estamos diante agora da circunstância. Jesus está caminhando com os seus discípulos, e se você lê os evangelhos, você precisa sempre ver com a perspectiva de que Jesus sempre está ensinando algo. Quando Jesus está em algum momento com os seus discípulos, ele não somente está resolvendo aquela situação, mas ele está usando aquela situação para trabalhar na vida dos seus discípulos. Então assim é na minha vida e na sua vida. Não é sobre resolver o seu problema, é sobre a sua mente ser renovada, a sua maneira de pensar ser transformada. Então não foque somente no problema, há um ensino de Deus. Pastor, estou com um problema aqui para resolver. Ok, eu quero dizer que ele vai resolver o problema, mas aquilo é só um pretexto para ele ensinar você algo, para você amadurecer. E é isso que está acontecendo com os discípulos aqui. Nós vemos duas maneiras de ver aqui. Primeira coisa, os discípulos veem o homem cego de nascença, e eles perguntam para Jesus: por que ele é assim? E o que eu falei para você? A lei faz isso. Porque a lei, ela diz o quê? Que aquele que pecou, o pecado dele, ele vai ser levado, carregado até a 4ª geração. É por isso que eles perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou os pais? Porque os pecados dos pais vêm para os filhos, quando eu vivo com base na lei. Então a ótica dos discípulos era que ótica? A ótica da lei, eram os olhos maus. Só que Jesus, ele traz a ótica da graça, irmãos. Jesus traz a ótica do céu. Jesus diz assim: não é por causa do pai dele, não é por causa da mãe, não é por causa do que ele fez, mas ele é assim para que a glória de Deus manifeste. Olha a graça, irmãos, olha a diferença. Então talvez você esteja questionando os seus problemas, você fica questionando um tanto de coisa, mas por que isso é assim? Por que eu sou desse jeito? Por que o fulano é desse jeito? Por que isso é assim? Por que esse outro é assim? Por que aqui você está questionando? Eu quero dizer que isso são olhos da lei. Mas a graça diz: não é por ele, não é por ninguém, não é por nada, mas isso aqui é uma oportunidade para a graça de Deus manifestar. Isso aqui é uma oportunidade para a glória de Deus manifestar. E quando nós vamos visualizando, irmãos, com os olhos da lei, isso faz ver coisa onde não existe, faz
faz ver coisa que é impossível de acontecer. Porque olha só, avalia. Uma vez eu estava avaliando a pergunta dos discípulos. A palavra diz que o cego era de nascença. Ele nasceu cego. Mas os discípulos perguntaram se ele era assim por causa do pecado do pai ou o pecado dele. Tá, mas se ele já nasceu cego, quando que ele teria pecado? Parou para pensar? Será que no útero ele deu chute na mãe dele? E Deus diz: pecado, vai nascer cego. Tá, eu só quero mostrar para você que os olhos da lei faz a gente achar, né? Eu ia falar uma coisa, faz a gente achar coisa que não existe, não tem como. Entende? Só que a graça de Deus, os olhos bons, Ele diz para você: isso aqui é para a glória de Deus. Então você está diante de uma enfermidade, você pergunta: por que isso aconteceu agora? Por que isso é desse jeito? Por que é assim? Eu acho que eu fiz muita coisa errada, né? É porque ele fez um tanto de errado. Isso aqui é Deus pesando a mão. Aí vem a graça dizendo: não, isso aqui é para a glória de Deus manifestar. Você está passando por situação financeira delicada, você fica se questionando: uma coisa que eu estou fazendo errado, estou fazendo tudo errado, estou fazendo tudo errado. Chega a graça e diz: não, isso aqui é uma oportunidade para a graça de Deus manifestar. Esses são os olhos bons, eles veem a graça de Deus, eles veem a oportunidade de Deus. Lembra daquela história que constantemente nós contamos de uma empresa que fabricava calçados? Ela enviou um representante para a África, e esse representante viajou para lá. Quando ele chegou lá na África, ele ligou para a empresa e disse: gente, não sei por que mandaram para cá, está errado isso aqui, não tem como vender calçado para esse povo. Por quê? Porque ninguém usa calçado, não vai ter, não adianta, pode parar a fabricação aí, não tem o que fazer, já estou voltando. Voltou. Mas aí a empresa enviou um outro representante. Quando ele chegou lá, ele ligou, disse: gente, é o seguinte, pode triplicar, quadruplicar a produção. Por quê? Porque nós vamos vender sapato para todo mundo aqui, porque ninguém usa sapato. Então é só para você ilustrar para você as maneiras de ver. Então as pessoas olham para a cidreira, para Pinhal, para o nosso litoral: aqui? Não, vamos para Santa Catarina. Não, porque não dá em nada dá, não vai dar, esquece. Vai, passagem de ida. Vai embora daí, sai desse lugar, não investe a tua vida aí, não investe a tua família aí, não investe em negócio aí, não faz nada aí, vai embora. É porque eles são acostumados a pessoa com olhos maus, que não é para abençoar, mas é para sugar. E aí eles pegam essa visão, essa maneira de ver. Mas Deus está levantando homens e mulheres, famílias, que têm os olhos bons, que não sabem que não é sobre o lugar, não é sobre si, mas é sobre a graça de Deus. Onde muitos veem destruição, nós vemos uma oportunidade de Deus para salvar, porque a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É os olhos bons. Então é isso que Deus está fazendo comigo e com você, está mudando a maneira de pensar, mudando a maneira de pensar, mudando tanto que até já tem vindo gente embora de Santa Catarina para Cidreira. Olha só o que Deus está fazendo. Os olhos, não estou dizendo, você entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Está ligado com o propósito de Deus na sua vida? Se Deus colocou você num lugar, é aquele lugar ali que vai ser abençoado, é ali, porque a bênção de Deus está sobre você. Não é o lugar, não é o marido, não é a esposa, não é as pessoas, é a bênção de Deus, é a bênção de Deus. Só que Deus está mudando a sua mente, Ele está fazendo você ver, você visualizar. Aonde muitos só veem necessidade, vê destruição, eu e você começamos a ver oportunidade para a glória de Deus manifestar. Tem oportunidade. Muitos vê corrupção, nós vemos oportunidade de Deus para a glória manifestar. Vê destruição, nós vemos oportunidade de Deus para a glória manifestar. Por isso que nós profetizamos sobre esse lugar, por isso que eu estou declarando sobre a sua vida, dizendo que você está aqui nesse litoral para um propósito acontecer, manifestar o céu aqui na terra. Então primeiro Deus precisa mudar algo dentro de mim e dentro de você, para mudar coisas através de nós.
Jesus não veio para a terra para sugar algo da terra. Não, Jesus veio para se derramar na terra. Jesus não veio para tirar algo daqui, Jesus veio para entregar algo aqui. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir, para entregar a sua vida em favor de muitos. E o que é isso? Isso é a graça de ver a oportunidade de marcar pessoas, de marcar territórios, geografias, famílias. Essa é a graça de Deus. Então nós estamos acostumados, ou melhor, estávamos acostumados a viver para nós, a pensar no benefício próprio, mas não é sobre mim, sobre você, é sobre o reino do céu manifestar aqui na terra, é sobre algo acontecer através de você. Nós somos o canal, amém, irmãos? Nós somos o canal, mas nós precisamos de ver. Por isso que Deus está mudando a sua maneira de ver. Algo dentro de você está mudando, a sua mente está sendo renovada, fé de Deus está sendo ativada dentro de você, sonhos e visões de Deus estão sendo liberados sobre a sua vida. E antes você queria desistir, mas agora há uma fé dentro de você. Você crê, você tem ousadia, você agora tem uma identidade em Cristo, você tem uma fé, você crê. As crianças desse litoral vão ser mudadas, os jovens desse lugar vão ser transformados, essa cidade vai prosperar, ela vai avançar. Não é você naturalmente, mas é o Espírito de Deus dentro de você. Porque está cheio de gente de olhos maus, está cheio de gente de olhos maus. Para falar eles são leão, eles são leão para falar. Porque lá, não vou falar isso. Vou falar um pouco. Porque lá, entendeu? Aquela gurizada lá é de qualquer jeito, eles pregam a graça, então pode fazer o que quiser. Não, porque lá batizaram fulano, beltrano e ciclano. Entendi. Então ele é o Deus da salvação. Então ele que diz quem vai ser salvo e quem não vai. Às vezes dizer, não, eu quero agradecer você tem pregado o evangelho, investindo a vida de vocês, famílias, dinheiro, carro, tudo que tem, para o evangelho entrar nesse lugar. Ninguém nunca fez isso, então nós queremos agradecer a vocês. Não, eles são rei para falar, eles querem falar, eles querem perseguir, mas a palavra diz que essa perseguição é glória para nós. Não vai nos parar jamais, porque há um fogo que queima dentro de nós, amém? Há um fogo que queima. Nós não movemos por causa deles, nós movemos por causa dele, porque ele liberou uma mensagem sobre nós, ele liberou uma palavra sobre nós, ele liberou um desígnio sobre nós. E a palavra diz, que o grão de trigo caindo na terra, se ele morrer, ele vai gerar fruto. Então o Senhor tem levado você a entregar a sua vida, os seus dias, para o lugar que ele colocou você, e a promessa é de frutificação abundante, frutificação. Para finalizar, João capítulo 6, estamos diante de uma necessidade como nunca teve talvez naquela situação. Há mais de 5.000 pessoas com fome, 5 homens, fora mulheres e crianças. Jesus está pregando o evangelho, e há necessidade, necessidade. E aí os discípulos começam a dizer para Jesus: Jesus, o que nós vamos fazer com essa gente? Tudo bem, a igreja está lotada, nossa, está tudo lindo e maravilhoso, mas o pessoal está passando fome, Jesus. O pessoal não quer mais nem trabalhar, só quer ouvir o evangelho. E o que nós vamos fazer, Jesus, agora? Jesus pergunta para eles: não, mas o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? E a palavra diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Aí vem Filipe dizendo: Jesus, não dá, é muito tarde, os mercados já estão tudo fechados, não tem como comprar pão para eles. E se tivesse aberto o mercado ainda, ninguém vai ter, pode juntar todos os mercados da cidade, que ninguém vai ter pão suficiente para esse tipo de gente. E ainda se tivesse pão suficiente, nós não teríamos dinheiro para comprar para tudo isso. Esse é Filipe, discípulo de Jesus, com os olhos maus. Mas aí vem André, diz: Senhor, eu encontrei um rapaz aí, tem 5 pães e 2 peixes. Jesus diz para ele: traz aqui para mim, pode trazer para mim. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, apresenta para o pai e diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Ele entrega na mão dos discípulos, e os discípulos começam a distribuir. A palavra diz que todos comem segundo desejavam. E você sabe, né? Que tem uns que é 1 pão, tem outros que é 2, tem outros que é 3. Tem os guri da Conete que é 9 cacetinhos depois de chegar na Conete.
9 depois. Então eles comeram quando desejavam, não aguentavam mais. E a palavra diz que sobrou, eles recolheram 12 cestos, um para cada apóstolo. Então o Senhor tem falado comigo, irmãos, que existe graça, que o Senhor tem revelado e vai revelar muito mais. Existe favor, mas o Senhor tem dito para mim que vai ter provisão. O Senhor tem dito para mim que vai ter provisão. E eu estou falando aqui de finanças. O Senhor está dizendo que vai ter provisão. Lá foi pão, mas vai ser finanças. Eu quero dizer que essa cidade e esse litoral vai ser tremendamente abençoado por causa da graça de Deus. Pastor, mas está faltando. Ok, pode estar faltando para uns, mas você tem algo que Deus deu para você. Quando você apresenta o que Deus deu para você para Jesus, Ele diz para você: pode distribuir agora. E quando você distribui aquilo que está na sua mão, isso vai multiplicar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua empresa, multiplicação, frutificação. Eu quero profetizar sobre você. Se você tem o desejo de ter um negócio, eu quero dizer que o Senhor vai fazer isso acontecer. O Senhor vai fazer acontecer, a sua empresa vai prosperar, ela vai multiplicar. Eu profetizo em nome de Jesus, vai frutificar abundantemente, mas não é por causa de você, é por causa dele, do propósito dele. Então terminou o medo de faltar? Não, terminou o medo de faltar. Agora é a expectativa de quando vai multiplicar. De quanto vai multiplicar. A expectativa não é de que você não vai ter para você. A expectativa é de que quando Deus vai multiplicar através de você. O medo não faz mais parte da sua vida. O medo não mais faz parte. Por quê? Porque agora você tem os olhos bons, os olhos de graça, os olhos de favor. Então eu quero dizer, não vai faltar para você, mas também não vai faltar através de você. Se a sua empresa está vivendo uma temporada baixa, eu quero dizer que hoje acabou. Hoje acabou. Hoje acabou. Pastor, minha vida financeira é até hoje. Era até hoje. Hoje algo vai acontecer. Algo na verdade já aconteceu. Você estava pensando em desistir, mas agora o Espírito Santo mudou a sua maneira de pensar. Você agora vai, a partir de hoje, de agora, você vai dizer: cara, como que eu não vi isso antes? Como que eu não vi essa oportunidade antes? É porque os seus olhos estavam fechados, os olhos eram maus, mas agora os olhos são bons, os olhos são de graça. A visão do Espírito vai se apropriar de você. Você vai ver como Ele vê. Você vai ter os seus olhos espirituais abertos e você vai ver provisão, você vai ver oportunidade. Saul era o rei de Israel. E aí havia um homem, um gigante chamado Golias, que estava desafiando Israel durante 40 dias. Então era o seguinte, ele desafiava para alguém de Israel vir lutar com ele. Era 1 contra 1, UFC. E aquele que vencesse, a nação toda vencia. Então era um representante de Israel. Isso que o exército de Israel, irmãos, era fortíssimo. Saul, o rei, era um ótimo guerreiro, mas ninguém se apresentou diante de Golias durante 40 dias. Só que chegou um dia que o menino chamado Davi quer dizer amado de Deus, ele chegou lá para levar mantimento para os seus irmãos na guerra, e ele ouviu. Ele disse: mas quem é esse que está desafiando? Quem é esse que está desafiando o nosso Senhor, o nosso rei? Eles explicaram: não, esse é Golias, ele está desafiando, e quem lutar contra ele vencer, nós vamos derrotar os filisteus, e ainda vai ganhar a filha do rei em casamento, e a família nunca mais paga imposto em Israel. Ele disse: eu vou. Aonde todo mundo via com medo, ele viu uma oportunidade para ser promovido. Saul aponta para Adão, Davi aponta para Jesus. Adão se acovardou diante da batalha, mas Jesus se apresentou diante dela. Ele foi para a cruz do Calvário, e ele é o vencedor.
E se Ele venceu, nós vencemos nele. Nós estamos nele. Então não precisa ter medo de nenhum desafio. Não é desafio financeiro, não é desafio de enfermidade, não é no seu casamento, não é em nada. Não temas, o Senhor é contigo, Ele é por ti. Você é abençoado de Deus. A bênção de Deus está sobre você, o seu casamento, a sua família. A bênção de Deus está sobre nós, amém, irmãos? A bênção de Deus, você precisa de crer nisso. Pastor, eu estou passando uma situação difícil. Ok, é temporária, a bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. Essa é a convicção que você precisa de ter, de ser abençoado. Por isso que Davi venceu Golias, porque ele tinha a convicção que ele era amado de Deus. Ele era amado. Você precisa de ter a convicção: eu sou amado de Deus. Deus, Ele não deixa os seus amados de qualquer jeito. A palavra diz, o Salmo diz que Deus dá aos seus amados o quê? Enquanto eles dormem.